E aí, pessoal, tudo bom? Bom, hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que eu acho um dos mais importantes, que é a respeito de ler para bebês. A gente tem um pouco do entendimento de que, nossa, mas ler para bebê não entende e tal, e hoje em dia pesquisas, especialistas estão cansados de dizer que não, que vale a pena a gente ler de verdade, pegar um livro, inclusive desde quando os bebês estão na barriga, né? É, e aí eu fiz uma seleção de 5 livros que eu gosto bastante e que eles funcionam muito bem para bebês. E a primeira coisa que eu queria deixar meio combinada com vocês aqui nessa conversa é que cada vez que a gente menciona uma faixa etária, então, por exemplo, se a gente pensa em bebês, a gente está pensando ali mais ou menos de criança com poucos meses de vida, ou até nem isso, até 1, 2 anos talvez. Mas eu queria que a gente deixasse sempre muito bem entendido que é apenas uma referência, é apenas uma proposta para que a gente possa ter um recorte de pensar mais ou menos ali do que é que a gente está conversando. Porque, mais uma vez, trazendo os especialistas, a maioria deles rejeita muito essa questão da gente separar os livros infantis por faixa etária. Quanto mais estreita essa faixa etária, mais complicado fica. Porque isso acho que rende um outro vídeo. Mas a questão são muitas variáveis que vão interferir nessa possibilidade de leitura de cada criança, né? Então seria muito restritivo a gente pensar em tal livro apenas para aquela faixa etária. Até porque a gente sabe também a maturidade da criança leitora, ela vai se alterando conforme ela vai entrando em contato com os livros. Então, quanto mais cedo ela é apresentada aos livros infantis, mais ela vai criando uma maturidade como leitor. Então, é muito comum da gente ver uma certa definição também de algumas editoras, clubes de assinatura, que falam por exemplo, leitores iniciantes, leitores experientes ou leitores que precisam de acompanhamento. Então são categorias diferentes para a gente pensar. Mas volto a dizer que eu acho que eu falo melhor a respeito disso de maneira mais aprofundada em outro vídeo. Bom, então primeiro a gente vai pensar nos bebês como ali mais ou menos crianças menores, e isso significa alguns estilos de livros que dá pra gente pensar melhor para essa faixa etária, mas já adianto que na sequência eu vou fazer um segundo vídeo e aí eu vou chamar de livros para ler com crianças pequenas. Então entendam que na prática a gente pode misturar isso tudo e ser uma coisa só. Bebês, crianças pequenas, e aí tem também a questão do que cada criança vai preferir. Tem crianças que preferem determinados tipos de livros, outros. Crianças que gostam de livros que seriam para crianças maiores, mais velhas. Tá bom? Então esse é o primeiro combinado. O segundo combinado é que a gente vai evitar qualquer tipo de preconceito literário aqui no Grandes Livrinhos. E isso significa que nenhum livro vocês vão ouvir de mim, pelo menos, que é ruim, evite, é perigoso ou é não recomendável, nada do tipo. Por que eu tô falando isso? Eu trouxe, por exemplo, para mostrar para vocês alguns tipos de livros que são geralmente comprados pelos pais ou recomendados muitas vezes para os bebês. Então, por exemplo, pode ser esse estilo de livro aqui, que são livros textura, né, muito comum de serem indicados para as crianças, porque eles estimulariam o desenvolvimento sensorial. Então esse aqui é um livrinho que fez bastante sucesso aqui em casa, inclusive, porque tem os pelinhos da rena, aqui os pelinhos da orelha da rena, e ele é um livro cartonado, são esses livros mais grossos, mais preparados, digamos assim, para as crianças manusearem, não rasgar e tudo mais. Outro bastante comum, livros de banho, que são esses livrinhos, ó, de plástico, muitas vezes, um enchimentozinho, alguns infláveis, alguns têm uns barulhinhos, esse não faz barulhinho, mas alguns têm uma buzininha interna. E também funciona muito bem para os bebês, que põe na boca, que morde, que também sente essa textura de maneira diferente, mas ele é um livrinho, que tem o formato de um livro, que tem as folhas que a gente folheia. Esse aqui é o do Gildo,
Em breve eu falo sobre o Gildo. Outro tipo, livros que têm abas. Então esse aqui é um que também fez bastante sucesso aqui em casa. É um que as crianças levantam as boquinhas dos bichinhos, as abas, e aí ele chama Todo Mundo Boceja, e aí a graça é a criança ir abrindo as boquinhas aqui e lendo a historinha, claro, junto a respeito do bocejo dos bichos. Ao final, eles todos dormem, e é essa a graça do livro. Mais um. Livros que têm alguma espécie de efeitos. Esse aqui é um que ele é trabalhado com desfraude e tal. Então ele tem um botãozinho que fala yay, que cada vez que o piratinha faz o xixi no lugar certo, seria parte da história apertar. Então ele é uma outra proposta, mas também é um livro cartonado, um livro grosso, um livro para todos os efeitos preparado para os ataques das crianças. E esse é um pop-up simples, um estilo de pop-up que faz o movimento dos bichinhos. Até caiu um pedaço aqui, esse aqui foi bastante manuseado também. Deixa eu achar um outro pedaço aqui. Esse é do peixinho e tal. Bom, eu não vou me aprofundar nesses estilos de livros, porque a minha proposta é conversar com vocês um pouco a respeito de outros estilos de livros que teriam uma proposta ou uma preocupação literária maior, uma qualidade literária maior. Não que esses livros não tenham, não que eles não possam ser úteis. Aliás, todos esses que eu mostrei para vocês fizeram um grande sucesso aqui em casa. Então foram livros que a minha filha Clarice gostava muito e manuseava, tanto que eles estão rasgados algumas vezes, tal, por isso também que eles são mais fortes, os cartonados. Mas eu queria mostrar para vocês outras propostas de livros para os bebês. Então vamos lá. Mais uma vez tentando ser breve, que eu nunca consigo. O primeiro, que também, como eu sempre gosto de trazer, tem uma memória afetiva muito importante aqui na nossa família, é esse aqui, chamado Ter um Patinho é Útil. Da Sol, é uma escritora e ilustradora argentina. E qual que é a sacada desse livro que os bebês... A Clarice, inclusive, ela tinha poucos 4, 5 meses. Ela amava esse livro, a gente mostrava para ela, já começava a dar risada. Sei lá por quê, talvez pela... Dizem que bebês gostam muito de contraste, né, entre as cores, então cores contrastantes funcionam muito bem. Então ele começa assim, ó, ter um patinho é útil. Eu encontrei um patinho e o agarrei. Aí, ó, vejam só a estrutura do livro. Ele serve para eu me balançar. Ele serve de chapéu. E ele vai assim, do menininho contando por que ele gosta, por que é útil ter o patinho que ele encontrou. E ele tem essa forma diferente, sanfonada, que faz também com que as crianças brinquem com o livro enquanto objeto, não só necessariamente com a história, com a narrativa, mas é um livro que tem essa proposta sanfonada. E aí o pulo do gato do livro. Ele, de trás para frente, é uma outra história. Ter um menino é útil. E aí é a versão do patinho para os mesmos pontos de vista. Aliás, para as mesmas situações num outro ponto de vista. Encontrei um menino e ele me agarrou. Tá vendo que agora ele é azul com preto, né? Ele me faz massagem nas costas. Ele serve de mirante. E vai mais uma vez até o final, mas com a versão do patinho. É muito legal, já dei de presente. É um livro que funciona muito bem com os bebês, por tudo isso que eu comentei. Mais um. Muito sucesso aqui em casa também. Eu grande, você pequenininho. É um livro lindo, é um livro sensível, muito simples na narrativa, no texto, mas muito profundo na proposta também. Ele é a história de um pai e seu filhinho, mas ele é todo gostoso, o texto é muito gostoso de ler, porque ele vai assim, ó, eu grande, você pequenininho. Vou tentar ler o contrário aqui. Eu vaca, você porquinho. Aliás, a gente aqui em casa sabe muito decora esse livro aqui, boa parte, a Clarice também conta sozinha. Eu chute, você chutinho. E ele vai nessa de diminutivos, né, entre o pai e o filho, e mostrando a rotina dos dois.
Eu jornal, você revistinha. E ele é assim, eu gosto muito das ilustrações, ele até não é tão curtinho não. E aí ele vai ao final mostrando a relação e a cumplicidade desse pai com esse filho. Muito lindo, é um dos nossos favoritos. E aí, ó, já comecem a reparar, é muito comum, esse não é capa dura, ele tem sim um papel mais grosso, mas comecem a reparar que muitas editoras trabalham as quinas arredondadas por conta das crianças pequenas, é muito legal. Mais um. Um abraço passo a passo. Eu gosto bastante desse livro, ele é muito simples também, mas eu gosto primeiro das ilustrações. Eu acho que, de novo, traz a questão das cores contrastantes, cores fortes, que entretém bastante as crianças. Olha só que bonito. É do Tino Freitas com a Jana Glatt. A Jana Glatt é a ilustradora desse livro. E aí, por que ele é gostoso de ler com crianças? Porque ele vai assim, ó. Dei um passo de formiga, mamãe que viu. Alguém duvida? Aos 2 passos de gato, papai afirmou. Que barato. 3 passos de rã, só falta saltar, brincou minha irmã. Então ele tem a questão da repetição, ele tem a questão da rima, ele tem a questão do numeral do 1, 2, 3, 4. Então ele é muito gostoso, funciona muito bem o texto também para ser lido com os bebês. Mais um, cada vez que eu pego um eu falo que esse é o meu preferido, mas eu tenho os momentos. Baleia na Banheira. Baleia na Banheira é um lançamento até recente da Companhia das Letrinhas. E é um conto cumulativo. O conto cumulativo é aquele que começa com um personagem, aí chega um segundo, chega um terceiro, e vai acrescentando elementos na história. E eles funcionam muito bem para bebês e crianças pequenas de uma forma geral, porque tem essa ludicidade, o texto fica gostoso. Então começa, é hora do banho, a baleia está na banheira, que maravilha. Tá lá bonita, sozinha, relaxada. E aí vem, a tartaruga aparece na porta, minhas costas estão doendo, tal. Aí entra a tartaruga na banheira com a baleia. E aí vai vir o castor, outros bichos virão, a baleia vai ficando meio incomodada, a banheira vai ficando muito cheia, e aí ao final acontece alguma coisa. É muito divertido, é um livro muito gostoso de ler com as crianças, um conto acumulativo que funciona muito bem. E por fim, para essa leva, que eu vou fazer dicas para bebês com bastante frequência, eu acho, é um livro que eu conheci também recentemente e que me apaixonei, chamado Onde Está Tomás? É de uma editora pequena chamada Jujuba, que faz livros lindos. Então já vou começar falando da edição do livro objeto, antes de tudo, do livro físico. Um canto arredondado. Aqui é capa dura, mas aqui já é difícil de mostrar no vídeo, mas ele tem um estilo de papel bastante grosso, não é cartonado, mas é um papel que às vezes a gente até fica na dúvida se virou uma folha só, que mostra toda a preocupação, né, da editora, com o público, enfim, com quem vai consumir esse livro. As ilustrações são lindas, ó, bastante colorida, olha só. É um tamanho bom, um tamanho grande, assim, que a criança parece que é convidada a entrar no livro. E ele vai falar de uma coisa muito que é parte da realidade dos bebês, das criancinhas pequenas, que é de se esconder. Então, é a mãe que tá aqui, né? E onde será que ele se meteu, o Tomás, no caso? A mamãe o procura e chama, Tomás, ele tá aqui embaixo da mesa, tá vendo? Tá com um livrinho na mão e ele tá lá, viajando na história, imaginando que tá no mundo dos dinossauros. Onde andará Tomás agora? Ele tá aqui embaixo da pia. Então tem tanta coisa da criança querer procurar o menininho, como se enxergar nessa história. Porque que criança que não brinca de esconde-esconde e tal. E toda a questão da imaginação também. Ó. Cada vez que ele tá escondido fazendo alguma coisa, ele também tá viajando. E é um livro muito lindo. Muito lindo, recomendadíssimo. Então é isso, eu tenho bastante coisa para falar a respeito de leitura com criança, com bebê, criança pequena. Tenho dicas de como organizar os livros, de como fazer com que as crianças se interessem, de como apresentar os livros para as crianças. Mas é bastante assunto, já me estendi mais do que eu gostaria. Então,
Já tentem assistir ao próximo vídeo, que é com livros para crianças pequenas, porque, como eu disse no começo, vai estar tudo relacionado aqui. Tá bom? Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo.